Agora, o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos intimou 8 Big Techs para passar informações sobre as ordens deferidas pelo ministro Alexandre de Moraes. A Janaína Camelo é quem vai contar uma história para a gente. Inclusive, o órgão aprovou nessa semana um projeto que permite barrar a entrada do ministro em solo americano, né, Janaína? Isso mesmo, Evandro. É a mesma comissão, né? A comissão aí de Justiça da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Essa mesma comissão que nessa semana aprovou esse projeto aí, que permite barrar autoridades que tenham sido responsáveis por ações na justiça, que violem ali a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que é a que garante a liberdade de expressão. Ou seja, em tese, isso impediria, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes de entrar nos Estados Unidos. Isso criou uma grande polêmica, né, aqui no Brasil. E agora, então, essa mesma comissão, ela convoca essas Big Techs aí para compartilhar dados, para apresentar documentos que comprovem que decisões judiciais ao redor do mundo, em vários países, possam estar aí ferindo, ela diz exatamente assim, ferindo as liberdades civis americanas. Aí quem foram essas Big Techs convocadas? A Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Rumble, TikTok, também a rede social X. E aí, foi o presidente dessa comissão quem convocou essas empresas. Ele redigiu uma nota ali, convocando as Big Techs, e nessa nota ali ele cita o ministro Alexandre de Moraes, ele cita o Supremo Tribunal Federal e ele relembra o caso do X no ano passado aqui, que foi retirado do ar por conta de toda aquela polêmica que a gente viu no ano passado. Esse projeto de lei que foi aprovado para barrar autoridades estrangeiras que sejam responsáveis por ações aí contra a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos foi um projeto que foi apresentado no ano passado, quando teve essa questão do X, que foi aprovado pelo deputado, deixa eu pegar o nome dele aqui, o deputado republicano Darrell Issa. Ele apresentou esse projeto, então agora ele foi aprovado nessa comissão, precisa passar ainda para o plenário para continuar a valer. E aí, Evandro, aproveitando que eu estou aqui também no STF, acabou de ser despachado um documento do ministro Flávio Dino com relação àquele pedido da defesa de Jair Bolsonaro, no caso da tentativa de golpe de Estado, pedindo que o ministro Flávio Dino e o ministro Cristiano Zanin se declarem impedidos de julgar o ex-presidente. O ministro Flávio Dino enviou um ofício ao presidente Barroso, que impediu essa manifestação ao ministro sobre o que, como ele poderia se manifestar com relação a esse pedido da defesa de Bolsonaro. E o ministro ele disse o seguinte: ele disse que está apto a julgar Bolsonaro, que não existem razões para que ele se declare impedido a julgar o ex-presidente. E aí ele escreve exatamente assim, que já julgou diversos processos tendo Jair Bolsonaro como parte ou pessoas que lhe eram diretamente ligadas, tendo inclusive também votado a favor das teses que ele defendia e que em todos os casos nunca houve nenhuma arguição de impedimento ou suspensão. A defesa de Bolsonaro pediu que ele se declare impedido porque citou que o ministro ele moveu uma queixa-crime contra Bolsonaro, inclusive uma queixa-crime que está aqui no STF, no gabinete do ministro Gilmar Mendes, isso em 2021, quando Flávio Dino era governador do Maranhão, Bolsonaro era presidente, porque na época Bolsonaro disse que Flávio Dino não permitiu que a polícia militar ali do estado do Maranhão fizesse um reforço na segurança da presidência da República para uma agenda que ele participaria ali no Maranhão. Então, Flávio Dino acabou apresentando essa queixa-crime pelo crime de calúnia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que ontem o ministro Cristiano Zanin também se manifestou dentro desse caso, disse que também está apto a julgar o ex-presidente. A defesa de Bolsonaro dizia que ele já tinha se declarado impedido de julgar um recurso aqui no STF contra a decisão do TSE que decidiu pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Ontem, Zanin, então, se manifestou dizendo que está apto, sim. Nessa manifestação, ele disse que a atuação dele no TSE, como representante, como advogado da campanha eleitoral de Lula, se findou em 2022 e de lá para cá ele não atuou como advogado de Lula em casos como o do 8 de janeiro, por exemplo. Então, ele se diz apto aí a julgar o ex-presidente da República.
A defesa de Bolsonaro também pediu, nessa mesma manifestação, que o julgamento, tanto da denúncia ou eventuais ações penais, aconteçam no plenário do STF, não na primeira turma. Então, agora, o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, com essas duas manifestações aí de Flávio Dino, de Cristiano Zanin, dizendo que estão aptos a julgar Bolsonaro, ele em breve, Evandro, deve despachar aí a decisão dele, se aceita a solicitação da defesa de Bolsonaro ou não. Obrigado, viu, Janaína Camelo? Um ótimo trabalho para você. Bom, gente, vamos analisar um pouquinho dessa história que está envolvendo, né, as Big Techs americanas com o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. O quanto essas... Assim, até difícil imaginar, né, relações entre países em que se tomam decisões lá impedindo que ministros possam acessar o país a partir do que eles entendem como um cerceamento feito aqui, mas de empresas que são americanas. É uma baita confusão, Alangani. Baita confusão. Agora, isso está ganhando proporções muito grandes, manchete internacional. O que acontece, né, para resumir aqui para a audiência, o que está acontecendo é que basicamente você tem cidadãos norte-americanos ou residentes norte-americanos que tiveram contas suspensas aqui no Brasil sem o devido processo legal. E aí a questão da liberdade de expressão é muito forte nos Estados Unidos e também o respeito ao processo legal. Diga-se de passagem, a nossa Constituição aqui no Brasil, ela também defende a liberdade de expressão e o devido processo legal. Portanto, é uma questão aí pontual, né? Agora, é claro que isso está escalando, está ganhando manchetes no mundo inteiro, inclusive em jornais tradicionais norte-americanos e britânicos, Financial Times, Washington Street, e o receio que se tem é que, sei lá, banqueiro de investimento, grandes investidores leem esses jornais e depois começam a olhar aqui para o Brasil com maus olhos. Fala, Piperno. Bom, no caso do Rumble, é uma situação muito parecida com de outras Big Techs que já tiveram problemas com a justiça brasileira. O ministro, ele exige que essa empresa nomeie representantes legais aqui no Brasil. Tem que começar por aí. E se essa empresa não fizer isso, de fato, ela não vai conseguir operar. E já há precedentes em relação a isso. Portanto, isso está de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Em relação ao projeto que vai ser votado pelos deputados americanos, tem um deputado democrata que pegou o projeto desse deputado Issa e ele propôs um pequeno adendo, que é o que ele espera também seja votado junto com enfim, o projeto original lá, que a punição também acabe atingindo o governo russo pela punição, pela prisão do repórter do Wall Street Journal, que está lá preso em Moscou até hoje, né? Então, ou seja, na questão da liberdade de expressão, me parece que esse caso que acabou punindo um cidadão americano, para eles, para esse deputado pelo menos, e para muita gente, é até muito mais sério do que uma situação que a gente pode discutir ou não se afronta o ordenamento jurídico brasileiro, mas é uma situação, diria, bem diferente daquilo. É evidente que essa é uma ação bastante politizada. Sim. E inflamada, inclusive, por parlamentares brasileiros que vão lá o tempo todo fazer lobby para que o ministro brasileiro seja punido. Agora, ele deve estar careca de preocupação com isso. Quero te ouvir, Zé. Muita gente está vendo aí uma internacionalização desse debate aqui no Supremo Tribunal Federal, né, sobre o julgamento dos atos antidemocráticos e tal, os indiciados. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, tem uma ligação forte com os aliados ali de Donald Trump, aproximação com ele, com a família, inclusive, né? E fez um trabalho muito forte e tem aliados nos Estados Unidos e isso acabou, de uma hora para outra, aparecendo que já estava ali nos bastidores, né? E tem implicações, não é contra o Brasil, mas também contra o Brasil. A ideia desta lei, que foi aprovada numa comissão, e deve ser aprovada, viu? Essa lei deve ser aprovada. É mais ou menos como se fosse a Comissão de Constituição e Justiça aqui no Brasil. E aí ela pune os que censuram, os que atrapalham as grandes Big Techs, ou seja, as empresas americanas. E sempre houve uma proteção, né? Os Estados Unidos sempre teve essa proteção.
No caso do ministro Alexandre de Moraes, o nome dele aparece, o nome dele é citado lá fora, o nome dele é citado pelos brasileiros que fazem esse lobby lá fora, porque consideram que aqui já perdeu tudo, que não tem como reagir e por isso fazem esse trabalho externo numa tentativa de interferência. E está acontecendo um fenômeno muito parecido com aquela história antes da posse do presidente Lula. Quando aos ventos sussurravam, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. E ele fala, mas o quê? Aí ninguém sabia o que ia acontecer, mas alguns acreditavam que ia acontecer alguma coisa, que o Lula não tomaria posse. E agora é a mesma coisa, vai acontecer alguma coisa para dominar o Supremo no Brasil, dominar o ministro Alexandre de Moraes, e ninguém sabe o que é. E aí vem isso aí, bens nos Estados Unidos podem ser requisitados, né, confiscados, congelados, e se a pessoa for, ela pode ser deportada e impedida de entrar. E isso nos Estados Unidos, eu me lembro, permita-me contar uma história rapidinho aqui, era presidente do Congresso José Sarney, o nosso colega Fernando Gabeira, jornalista que foi eleito deputado, né, ele participou do sequestro de um embaixador norte-americano. E ele é considerado terrorista nos Estados Unidos. Só que ele foi eleito deputado federal e, na reunião da ONU, ele foi indicado pelo governo como representante brasileiro. E aí avisaram, se o Gabeira colocar o pé num território norte-americano, ele será preso como terrorista e julgado. E não permitiram. José Sarney, ex-presidente da República, presidente do Congresso Nacional, pessoalmente interferiu e falou, peraí, a reunião da ONU é um território independente, é um território livre e tal, e ele é um parlamentar brasileiro e vai como representante oficial. E os Estados Unidos não deixaram, ou seja, Gabeira nunca pode pisar no território norte-americano, que ele será sempre considerado terrorista. E eles acreditam muito nisso, que não se negocia com terrorista e tal. Então, eles têm uma proteção muito forte sobre isso. Então, essa lei é para ser levada a sério. O que não é para ser levado a sério é isso, olha, vai acontecer alguma coisa e, principalmente, confiscar e congelar contas de ministros aqui no Brasil. Porque existe essa pretensão também, para se ter uma ideia. E como uma decisão lá nos Estados Unidos vai congelar a conta bancária do ministro aqui no Brasil. Eu acho muito complicado. Mas como um debate político, eu acho como um debate vencedor. Está em todos os cantos, inclusive nós aqui comentando sobre isso. Remate. Vou tentar amarrar todos os assuntos que a gente tratou nessa pauta. A primeira, uma fala do advogado do Rumble e da Trump Media, em que, perguntado se ia fazer alguma apelação, algum recurso na Corte Suprema Brasileira, falou, vou apelar para quem? Se quem vai recursar é o mesmo que está colocando todas essas travas para a empresa Rumble. Agora vai estar no plenário esse assunto, ou seja, vai ter no plenário a ratificação ou não de uma medida do ministro Alexandre de Moraes pedindo que o Rumble não esteja operando até essa nomeação do representante, que, dito seja de passo, foi dado 48 horas para essa nomeação e, tecnicamente, como nós já falamos na época do X, não é possível completar esse trâmite administrativo em 48 horas. Essa questão do Comitê de Justiça, que equivale, como muito bem Zé Maria indicou, à Comissão de Constituição e Justiça daqui do Brasil, tem uma busca de ver se os processos legais foram certos ou errados. E, segundo essa aprovação no comitê, não foram. Ou seja, todos os pedidos do ministro foram feitos através de procedimentos que não eram os legais. E lá, quando chegava, falava, cadê o processo? Cadê a sentença? Não tem. Então, não podemos acatar. Isso é o que está pegando. Agora, quando a gente avalia sobre essa teórica imparcialidade do ministro Dino e do ministro Zanin, e terão todos aí, ninguém vai perder a oportunidade de poder julgar ao ex-presidente Jair Bolsonaro e todas as pessoas denunciadas. O que ainda não consegui entender é porque isso está no STF. E vou tomar palavras do ex-ministro Marco Aurélio Melo, que disse que não tem nenhum sustento jurídico que essa pauta esteja no STF, considerando que, se for tratado sobre o presidente Jair Bolsonaro, ele não era presidente quando isso começou. E aí a gente vê que
possibilidade, a vontade dos ministros tem a ver exatamente com participar de uma parte da história, porque esse julgamento vai ser parte da história. E devemos lembrar, presidentes do STF, Barroso, derrotamos o bolsonarismo. Ministro Flávio Dino, eu sou cristão e acredito no demônio. E Bolsonaro é o demônio. Cristiano Zanin, muito próximo do presidente Lula, até o ponto de que o presidente Lula, além de ser o seu advogado, é padrinho do seu casamento. E aí a gente vai por aí. Então, se a gente toma tudo, eu continuo pensando que não entendo por quê, e grande parte da sociedade certamente também pensa igual, esse processo está no STF, quando deveria ir para a primeira instância, apelação, segunda instância, STJ, e aí sim, STF.